secretário da guerra, já ia falar secretário da defesa, Pete Hegseth, anunciou um novo ataque a um barco, nas palavras dele, de narcoterroristas na costa da Venezuela. Eu creio que nós devamos ter as imagens em breve, então, do ataque. A produção está trazendo as imagens, se a gente puder rodar em tela cheia assim que tivermos, então, o vídeo divulgado pelo governo americano. Além disso, vale a pena acrescentar alguns dos detalhes. Isso vem no contexto onde um documento foi obtido ontem, então, temos as imagens? Você confere, então, o ataque que houve na costa da Venezuela a uma organização narcoterrorista, diz o governo americano. Você vê então, essas foram as imagens divulgadas há pouco tempo pelo presidente americano Donald Trump. E aí está então o ataque. Isso foi na costa da Venezuela, o ataque foi divulgado instantes atrás. A gente vai passar também pelos pronunciamentos das autoridades. Então, esse é mais um ataque, o terceiro ou quarto, depende da estimativa, divulgado recentemente por autoridades americanas, com entre 11 e 17 pessoas tendo sido mortas nos 3 ataques anteriores. Isso vem num contexto também pelo qual a gente vai passar em instantes, conforme o Congresso dos Estados Unidos, segundo a Associated Press, que teria revisado e teria visto um memorando, também recebeu a informação de que o governo passaria a considerar que estava não em situação de guerra, mas também em uma espécie de guerra contra esses grupos narcoterroristas, então, na costa do Caribe. Se inclui aí grupos narcoterroristas de outras ordens, mas isso vem depois da designação, então, pelo governo americano do Cartel dos Sóis de Nicolás Maduro como uma organização narcoterrorista e uma organização terrorista estrangeira, o que essencialmente muda a estrutura de que permissões o governo federal americano teria para agir quanto ao grupo. A gente deve ter em instantes, então, também as falas que vêm do presidente americano Donald Trump e do secretário de guerra, já ia falar defesa novamente, Pete Hegseth. A gente coloca na tela em instantes, eu vou passando com vocês então pelo que eles disseram. O primeiro anúncio veio há cerca de 1 hora atrás, enquanto essa coletiva de imprensa tinha acabado de começar, pelo secretário da guerra, que falou o seguinte: hoje cedo pela manhã, sob ordens do presidente Donald Trump, eu dirigi um ataque cinético letal a um barco narcoterrorista afiliado com organizações terroristas designadas na área de responsabilidade do Comando Sul. A área de responsabilidade do Comando Sul dos Estados Unidos é a América Latina e o Caribe, tem diferentes comandos dos Estados Unidos, e além de estar encarregados com a defesa doméstica de certas partes dos Estados Unidos, eles também ficam encarregados com certas regiões no exterior. O Comando Sul, que fica então sediado na Flórida, é aquele que lida com a América Latina e o Caribe. Seguindo com o anúncio de Pete Hegseth, nenhuma força armada dos Estados Unidos foi prejudicada na operação. O ataque foi conduzido em águas internacionais próximo à costa da Venezuela, enquanto o barco estava transportando quantidades substanciais de narcóticos que estavam rumo à América para envenenar o nosso povo. A nossa inteligência, sem dúvidas, confirmou que esse barco estava traficando narcóticos, as pessoas a bordo eram narcoterroristas e eles estavam operando em uma rota de trânsito de narcotráfico conhecida. Esses ataques vão continuar até que os ataques ao povo americano se encerrem. A gente tem aí a fala dele, então, até que os ataques ao povo americano acabem, e ele coloca 3 pontos de exclamação, então, foi o que disse o secretário da guerra, Pete Hegseth, instantes atrás. A gente tem também, então, uma das falas do congressista Carlos Gimenez. Até o Carlos Gimenez, eu realizei uma entrevista exclusiva com ele no escritório do Epoch Times em Washington, D.C., pedi que a produção deixe o link aqui no chat ao vivo para quem quiser conferir. Foi publicada há coisa de 1 semana atrás, onde eu e ele íamos a fundo a respeito da atuação do Comando Sul dos Estados Unidos na América Latina e no Caribe, em especial sobre a questão da chamada, então, do combate ao chamado narcoterrorismo na costa da Venezuela. Ele falou isso e tem contexto, pessoal. Eu quero trazer a declaração dele porque ela vem em meio também a um documento divulgado ontem. Do Congresso dos Estados Unidos, posso garantir que apoiaremos qualquer medida tomada pelo presidente Trump para aniquilar o cartel dos sóis liderado por Maduro na hashtag Venezuela. A cada dia nos aproximamos mais. Isso é até o fim. Então, até o final, ele diz, e ele fala sobre a possibilidade também, eu falei com ele na entrevista, sobre a possibilidade, eventualmente, de que Maduro não esteja mais à frente da Venezuela. O Carlos Gimenez, ele que é de origem cubana, deputado, então, nos Estados Unidos. Isso vem no seguinte contexto. O Congresso americano teria recebido um memorando, então, ontem, vindo da Casa Branca. Quem divulgou a informação primeiro foi a Associated Press, que teria recebido uma cópia do documento. As informações que a gente tem, então, e isso é de ontem à noite, é de que o presidente americano Donald Trump, no memorando, declara os cartéis de drogas como combatentes ilegais e diz que os Estados Unidos agora está num conflito armado
não internacional, não usa a palavra guerra, declarar uma guerra exige apoio do Congresso americano. Até curiosidade histórica para quem estiver interessado, as ações armadas normalmente é como se chamam as operações dos Estados Unidos, as guerras nas quais o país acaba envolvido. A última vez que uma guerra foi de fato declarada nominalmente foi na Segunda Guerra Mundial, porque o Congresso tem que aprovar, então se usa outras nomenclaturas. Então, o Epoch Times, a gente tem aqui então a confirmação, o Epoch Times obteve uma cópia desse documento e a gente pode confirmar, o presidente americano Donald Trump declarou os cartéis de drogas como combatentes ilegais. Estou recebendo aqui a confirmação, a matriz americana do Epoch Times também teve acesso ao documento. O relatório também é uma notificação que a lei federal obriga, então, para trazer os detalhes, sobre quaisquer incidentes nos quais as forças dos Estados Unidos estejam envolvidas em ataques ou hostilidades. Um oficial da Casa Branca, então, trouxe a seguinte informação para o Epoch Times, aspas, então, vocês estão conferindo aqui de uma fonte primária. O relatório foi enviado ao Congresso depois do segundo ataque dos Estados Unidos a um barco que traficava drogas e, aspas, não tem qualquer informação nova. Entretanto, está aí, então, primeira vez que vem a público, afinal de contas, deve ter sido enviado desde o primeiro ataque a um barco na costa da Venezuela. Novamente, então, isso vem no contexto em que esse documento divulgado ontem, que vem a público ontem, traz a informação de que o governo americano informou ao Congresso de que o presidente americano declarou os narcoterroristas como combatentes ilegais e que os Estados Unidos estão num conflito armado não internacional. Essa foi a informação. A gente tem aqui o pronunciamento do presidente americano Donald Trump, conforme ele também divulgou o vídeo. Um barco carregado com drogas o suficiente para matar de 25 a 50 pessoas foi parado cedo essa manhã na costa da Venezuela de entrar em território americano. Novamente, então, ele também publicou o vídeo que você vê agora novamente na tela. Esse foi o visto e aí está escrito unclassified, unclassified, que significa fim do sigilo, sem sigilo, então. Fica a informação de um quarto ataque, então, a um barco. A estimativa era que 17 pessoas haviam morrido nos ataques anteriores, fica entre 11 e 17 a depender da estimativa e de quantas pessoas podem ter eventualmente saído do barco, etc. Contudo, fica aí, a gente vai aguardar informações a respeito de mais vindo desse novo incidente. Vale a pena acrescentar, isso vem no contexto também onde Maduro havia acionado um estado, ou havia cogitado acionar um estado de comoção externa. A gente deu a reportagem na terça-feira. O líder venezuelano chegou a confirmar no seu programa de televisão, e sim, o líder venezuelano frequentemente está na televisão, coisa que não é nova, Hugo Chávez já fazia isso. Uma informação que tinha vindo antes da vice-presidência venezuelana e depois foi confirmada, na qual se dizia que um estado de comoção externa estaria pronto para ser assinado pelo regime de Maduro. Uma situação que essencialmente permitiria a ele a mobilização de mais tropas, entretanto tem havido esforços de mobilização. Vale a pena a gente acrescentar, a gente está no dia 3 de outubro, então de 3 a 9 de outubro deve acontecer também a última etapa da Operação Atlas, maior mobilização militar da história brasileira, levando até 10 mil soldados, esse contingente de 10 mil pessoas, para o norte do país. Isso veio no contexto, além da COP30, claro, das tensões entre Estados Unidos e Venezuela. Maior mobilização feita, as tropas então se distribuem ali entre Amazonas, Pará, Roraima, Amapá, na região norte do país. Mais uma mobilização, já não é coisa nova em termos de tensão com a Venezuela, quando teve a tensão com a Guiana, também houve exercícios militares na região anteriormente. Muito bem, fica a informação então do novo ataque, conforme a gente aguarda o desdobrar da questão.